Shalom, queridos. Começamos hoje o livro de Ruth. O primeiro capítulo tem o título Elimeleque e a sua família em Moabe. Pai, muito obrigado por mais um livro da Bíblia, por mais edificação na minha vida, nas nossas vidas. Te louvo por tudo que estás fazendo e por tudo que irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Primeiro capítulo, versículo 1 em diante. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher. E os seus filhos e os seus 2 filhos, sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Essa é uma das mais lindas histórias de redenção. Sabemos que o nosso Deus fala de redenção lá no livro de José, em Gênesis, tudo apontando Jesus. É uma compra. Pessoa que é o Redentor, ele compra. Então, aqui nós vemos compras, a pessoa passa a ser escravo daquele que comprou. Isso são lições, são maneiras de apresentar já um ensinamento sobre o que Jesus viria fazer aqui. Ele nos comprou, ele nos fez filhos porque o amor dele é incondicional, mas, na verdade, quem compra tem para si um escravo. E o Senhor não quis nos tratar como servos, servos e escravos é a mesma coisa. Ele nos trata como filhos. E aqui nós vemos o início dessa linda história que vai estar servindo de alegoria, que vai ser com um símbolo apontando a história da redenção em Cristo Jesus. E nos primeiros versículos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos que este homem, Elimeleque, ele estava na terra da bênção, na terra do pão, Belém. E houve um período de fome. Deus gosta de fazer essas coisas. Você viu que Deus fez isso com Abraão, fez isso com Isaac, no lugar onde eles estavam. Era a bênção, mas de repente o Senhor retira o pão. Retirando o pão, a gente vê quem é fiel. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas Abraão desceu correndo para o Egito, nem consultou a Deus. E Isaac ainda consultou a Deus, mas mesmo assim, na hora da fome, é bom que a gente note aqui esse detalhe, que a maioria dos casos do pecado nas nossas vidas vem através do pão, do comer. Nós vemos aqui na Bíblia, esses exemplos citados, ainda tem um mais terrível ainda do que os que eu citei, que foi o de Esaú, o irmão de Jacó, que trocou a primogenitura era uma bênção que o filho mais velho recebia, e quando o que valia dessa bênção era tudo, porque não faltava comida para esse que recebia a bênção, tudo que plantasse estaria nascendo e dando frutos, e também não perderia nenhuma batalha, estaria sempre sobre os inimigos. E esse Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Então nós vemos que o tempo todo Deus mostra o povo levado pelo estômago, o Deus estômago.
E aqui Elimeleque não foi diferente, ele desce para Moabe, um lugar maldito. Se vocês estão lembrando de tudo que já estudaram, você sabe que os moabitas foram gerados do Moabe um caso de incesto. A filha de uma das filhas de Ló e embriagou o pai. As duas fizeram isso, mas uma delas teve esse filho chamado Moabe. E aí o resultado que deu origem a um povo maldito. E mesmo assim, Ebimeleque pega a sua família e vai para Moabe. Eles sabiam que era um povo maldito. Não é bom ficar com Deus, mesmo com fome? Muito bom. O nosso Deus não tem nenhuma dificuldade de suprir o seu povo. Veja que no deserto caía o maná dos céus. Em todo o tempo, Deus traz o pão para os seus filhos. No caso de Elias, do profeta Elias, os corvos vinham trazer o alimento. E assim nós vamos vendo exemplos, mais exemplos do Senhor Deus, suprindo a necessidade dos seus filhos, especialmente o pão. E ainda Jesus chega na terra e diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão é importante, mas a gente precisa pedir a Deus e Ele não deixa faltar. O Pai Nosso já começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então a gente sabe que o pão é importante, que Deus está de olhos abertos, nunca fechou os olhos em direção aos seus filhos para alimentá-los, socorrê-los à sua necessidade de alimento. Mas aqui os filhos de Deus têm mostrado esse exemplo em vários capítulos da Bíblia, nós temos visto. E agora aqui esse Elimeleque, pegando a sua família para levar para um lugar maldito, porque faltou pão. Quando ele bem sabia que bastava o povo se humilhar diante de Deus, e Deus daria. Porque nada vinha sobre o Filho de Deus que não fosse por um motivo de edificação. Ou estava sendo provado, só era deixar o Senhor fazê-los passar aprovado diante dessa prova. Deus aprova, Ele prova e aprova. Ou, se não era prova, era então punição, porque todos os sofrimentos do Filho de Deus eram uma coisa ou outra. Ou sendo punido, ou então sendo provado. Mas ele não experimentou isso. Desceu para Moabe sem verificar o que Deus ia fazer. Se era aprovado, ele não ia abandonar, e se era castigo, ele também não abandona. Deus nunca abandona seus filhos. E o resultado disso é que Noemi ficou viúva e os seus filhos também morreram. Você acha que isso é normal? Filhos morrerem antes dos pais? Sempre é sinal de alguma coisa que Deus quer mostrar. E certamente Deus está mostrando isso para essa família. O pai foi o primeiro que morreu, consequência, certamente, da maldição, né? Um lugar onde tem maldição, é morte, é miséria, morte precoce, miséria. É isso aí. Então, morte de Elimeleque não era porque ele tivesse tão idoso assim. Ele não estava em condição de viver mais um pouco. E a morte dos seus filhos, mais ainda, filhos morrerem antes dos pais, porque a mãe ficou viva e os filhos foram primeiro. Então, analisando tudo isso, a gente sabe que nunca devemos deixar o lugar da bênção pelo lugar da maldição. A bênção pode estar a gente sendo provado, mas no lugar da maldição é sempre o resultado do nosso pecado. Então, aqui nós vemos que Noemi estava viúva, e aqui nós temos o subtítulo desse primeiro capítulo. Noemi e Ruth vão para Belém. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe o alimento. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, está mostrando a situação e o que ficou. Que ela ficou sozinha, com os dois, com os
que Noemi ficou só e que estava indo de volta. E a sua nora, as suas noras, ela não tinha nenhum filho mais para casar, porque geralmente quando um marido, uma pessoa, um homem morria e deixava sua mulher sem filhos, nesse período delas aqui, a lei era essa, o irmão casaria, mas Noemi não tinha mais filhos. E a gente prossegue vendo que ela, eu vou ficar sem ler, vou passando falando, porque já sei da história e o que ficou faltando, qualquer coisa, vocês lendo, vocês vão completar aquilo que eu não falar. Então, nós vemos que Noemi insiste para que elas voltem, porque ela não tinha nenhum filho para casar com elas, e achava injusto levá-las para a sua terra sem ter nada para dar. Aí o resultado, tinha tudo, né? Mas ela não estava percebendo isso. A terra da bênção é Belém, e lá onde elas estavam era a terra da maldição. Elas eram malditas, mas o Senhor chegou em Moabe através de Noemi e fez dar uma virada. Veio que a órfã queria seguir Noemi e a Ruth também. A órfã não persistiu depois de Noemi dizer que não tinha como ajudá-la, não tinha outro filho para casar e ela terminou sendo convencida de não ir. É sinal que ela não estava muito segura. Não captou tudo como Ruth captou. Ruth captou os ensinos de Noemi. Nós sabemos que Noemi, do jeito que ela vai com essa nora, com a Ruth, a reação de Ruth é uma reação de alguém que se converteu, não é mais de uma mulher maldita, de uma terra de maldita, é de alguém que se converteu. É sinal que Ruth aproveitou a maldição e transformou em bênção. Ruth não, Noemi. É sinal que quando o marido decidiu vir para Moabe, como chefe de família, como todo israelita, a decisão era dele e não tinha para ninguém nada, ninguém podia dizer nada. O homem decidiu, a mulher e os filhos seguiam. Mas ele estava fazendo algo errado, mas a autoridade sendo boa ou má para ser obedecida, a mulher obedeceu, veio junto, todo mundo, todos eles, e teve a consequência da morte dos filhos e a morte dele, mas ela não perdeu tempo. É sinal de que durante o período que ela conviveu ali com essas noras, ela falou do Deus de Israel. Se ela não falasse, Ruth não iria dizer: onde quer que você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o que você passar, onde você for, eu vou junto. E falando que o Deus dela seria o Deus de Noemi, seria o Deus dela também. Isso é de alguém que se converteu, né? Ela era uma moabita, era maldita, não conhecia o Deus verdadeiro. E Noemi chegando lá, é, não ficou com a cara de chuchu, não ficou com certeza murmurando porque tinha saído de Belém, seu marido levou todos de Belém para Moabe, nem que ela não estivesse concordando, pelo jeito não estava, mas a obediência era um sinal de ser uma esposa submissa. E ela foi. E eu acredito que Noemi não desobedeceria e foi desse jeito. Foi indo porque tinha que ir mesmo. Mas ela não perdeu tempo. Quando você for forçado por alguma autoridade a fazer algo, não se preocupe. Os filhos de Deus sabem que é para obedecer. Então não se preocupe com nada que vai acontecer. É uma autoridade falando e você segue. Porque o nosso Deus disse que sendo boa ou má autoridade é para ser obedecida. Está escrito em Romanos capítulo 13. E foi o que Noemi fez. E o Senhor abençoou Noemi. O fato dela trazer uma nora com ela, em plena idade de anciã, é sinal de que ela cumpriu o seu papel durante aqueles 10 anos lá em Moab. Ela, com certeza, não deixou perder tempo todo falando do Deus de Israel. Você pode chegar onde for. Se você estiver testemunhando do seu Deus, não se esquecer dele, você transformará vidas. Noemi transformou vidas. Não se sabe se teve mais alguém, mas pelo menos a nora. E você sabe que é o mais difícil, né? O mais difícil é a pessoa conquistar uma nora conquistar uma sogra. Ela conseguiu. A Bíblia não registra, mas essa mulher foi uma luz ali em Moab. Então, louvado seja Deus, porque ela entendeu que não podia de maneira nenhuma perder tempo.
Quando a gente chega, pode ser dentro do inferno, os cães têm que saber que chegou ali um filho de Deus só por algum momento. Se Deus fosse querer que a gente fosse, a gente chegaria e faria a mesma coisa que Noemi fez. Nada para ninguém, nenhum demônio se aproveitaria para convencer de nada do que o inferno é. Estaria ali firme, sendo luz, dizendo: estou aqui, não sei nem por que cheguei aqui, eu sei que meu lugar não é aqui. Eu fui salva, fui remida pelo sangue de Jesus, e a secão se espalhando para tudo quanto é lado, o inferno se estremecendo, e esse Filho de Deus voltaria de lá com a bênção de Deus de estar testemunhando até dentro do inferno. Os cães não se convertem, mas a pessoa, seja onde for, tem que testemunhar do Deus que servimos. E Noemi fez isso. Então, nós louvamos ao Senhor por essa história. Então, vamos ver o capítulo. Aí Noemi chega lá em Moab, em Belém, e agora tem uma nora para sustentá-la. Ela era idosa. Ela não podia mais catar espigas, fazer os trabalhos que deveriam ser feitos por uma pessoa que estava sem marido e que tinha que trabalhar para se sustentar. Mas a sua nora fez. Por que ela sabia que havia uma lei de quando o povo de Israel tinha essa lei, mas Moabita não tinha essa lei? Por que Ruth sabia que podia sair nas fazendas e catando as frutas, colhendo tudo que fosse caindo no chão? Os empregados daquelas grandes fazendas tinham ordem, era uma lei divina, e eles não pegariam as frutas que caíssem pelo chão, que era para as pessoas pobres virem e pegando, catando o que estava no chão. Então, só eram as frutas que estavam colhidas do pé, aquelas que fossem caindo, não pegava. Como ela sabia disso? Claro que Noemi não perdeu tempo. Testemunhou da grandeza do seu Deus, das leis do seu Deus, dos estatutos do seu Deus, das misericórdias do seu Deus. Para Ruth chegar a uma dimensão dessa, assim que chegou, ela procurou ir para uma fazenda para poder ir catar as frutas para ir se sustentando com a sua sogra. É como se o marido ainda estivesse vivo. Ela estava sendo fiel, cuidando de uma anciã, não deixando que ela trabalhasse. Isso foi bênção, isso foi maravilhoso. Então, nós vemos essa obra maravilhosa aqui no capítulo 2. Ruth vai apanhar espigas. Capítulo 2 de Ruth, do livro de Ruth. Nós estamos no livro de Ruth, hein? Então, Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque. Era da família do marido dela e tinha muitos bens. E Noemi sabia que ela poderia ser resgatada por esse homem, porque era a lei de Israel. Se uma mulher não tivesse filho, já disse, o irmão ou um parente, alguém da família resgatar, para poder ter filhos, ter herdeiros, não sair sem ter os seus frutos aqui da terra, ter a descendência. E aí, Noemi, vendo isso, ela ajudando, indo catar as frutas, e para completar, foi logo na fazenda de quem? Do parente de Noemi, claro que isso é providência divina, o parente de Noemi, que teria por dever de resgatar Ruth. Ela não tinha mais filhos, mas só que tinha parentes. E quando não tinha filhos para casar com a viúva, e ficou sem filhos, um parente faria isso. Tudo providência divina. Mas porque Noemi deu lugar. Se ela não tivesse aproveitado o tempo em Moabe e falado do Deus de Israel, nós não teríamos essa história linda que estamos tendo aqui. Aí o resultado é que Noemi também ensina para Ruth como fazer. Parece até algo que era indecente, mas não é. No costume dos israelitas, eles também tinham isso da pessoa que ia ser o remidor, esperar que quem ia ser remido falasse se aquela pessoa queria casar com ela. Então, Noemi ensinou tudo para Ruth. Olha, quando ele estiver dormindo, você faz ao lado dele, puxa o lençol dele e fica ali nos pés dele. Isso é uma maneira de estar dizendo àquela pessoa que precisava ser resgatada,
Era como se estivesse dizendo: eu quero casar com você. Não era o remidor que dizia, era a pessoa que ia ser remida. E Ruth e Noemi foi instruindo a ela naquilo que ela ainda não sabia, ela foi dizendo, e assim Ruth fez isso. Ela fez como Noemi ensinou. Aos nossos olhos, nós somos ocidentais, não sabemos dos costumes dos orientais, vamos aprendendo aqui pela Bíblia, né? Os costumes deles eram assim, bem diferentes dos nossos. E o resultado é que Noemi, no capítulo 3, Ruth, no capítulo 3, ela faz como Noemi ensinou, e aí o Boaz já estava apaixonado por ela desde o momento que viu que ela estava catando as frutas lá na sua fazenda, porque ele ordenou a todos os empregados que as frutas que fossem caindo deixassem cair mesmo e até jogasse frutas pelo chão para que não faltasse nada para Ruth. Foi amor à primeira vista, mas só que ele tinha que esperar que ela se declarasse. E quando ela se declara, quando ela dorme lá do lado dele, aí ele podia ter consumado o ato do sexo ali, porque ela já estava com aquela ação dela, estava dizendo que queria casar com ele, mas ele ainda espera outro parente que tem, para ver que era mais próximo do marido de Elimeleque, o que fosse mais próximo era o que tinha direito, e ele não era esse mais próximo. E ele sabia disso. Então ele disse: minha filha, vamos ver se o outro que tem direito a casar com você para resgatar vai querer, porque se ele não quiser, aí eu caso. Um homem honesto, obra de Deus na vida de Ruth. E aí, assim foi resolvido, o parente não quis, porque também é claro que esse parente de Elimeleque, esse que estava com Ruth, ele não, Boaz, né, o nome dele, ele não fez nada, nem um pouquinho de insistência para que o outro parente ficasse. Falou que era uma moabita para espantar logo, porque como era moabita, a fama era de maldito, né? Só que Boaz entendeu que ela já não era mais uma moabita qualquer, era uma moabita convertida ao Deus de Israel. Mas ele não falou nada disso. Ele fez de conta que não sabia que Ruth era pessoa toda especial, que não era uma moabita qualquer, para poder o homem não fazer questão. Quando disse que tinha que casar com ela e que ela era moabita, porque ele era o parente mais próximo de Elimeleque, aí o homem não aceitou para casar com a moabita. E Boaz aí ficou realmente sendo pretendente e casou com Ruth. A história é muito bonita e nós vemos também no capítulo 4, Boaz casa com Ruth. Boaz foi ter até o portão da cidade e sentou-se ali, e eis que o resgatador de Boaz, o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando, então ele clamou. É o que eu já falei para vocês, que o resgatador, que ele fez de tudo para o resgatador não querer, né, porque ele estava apaixonado por Ruth. Já pensou? Dizer que era moabita, o homem caiu fora, não quis. Aí ele caiu, aí ele ficou. Mas vocês estejam lendo, estou passando aqui rapidinho, o livro de Ruth são apenas 4 capítulos, e de uma só vez vocês fazem esse discipulado dessa história linda, entendendo que o principal aqui é a gente notar que Deus estava ensinando sobre remissão, mostrar para a gente o que Jesus iria fazer conosco. Ele ia fazer o que ele fez com Ruth. Ele veio ser o nosso resgatador, o nosso remidor, o nosso redentor, e fazer como nós fez, casar conosco. Ele é nosso noivo, nós somos dele e ele é nosso. Então, isso é maravilhoso, o Senhor aprontar uma história só para começar a nos mostrar o que Jesus iria fazer. Como eu já disse a vocês, a Bíblia inteira é apontando Jesus. De Gênesis a Malaquias é só apontando Jesus. E essas histórias de redenção que nós vamos encontrar aqui nessa antiga aliança, todas eram para que nós viéssemos entender o plano da salvação. O que Jesus vai fazer? Vem nos comprar. Nós somos dele escravos, mas ele nos faz de filhos, pela sua misericórdia e pelo seu amor incondicional. Então aqui está mais uma história que é para apontar Jesus, para mostrar a redenção, como é que significa a redenção. E vocês que têm um tempo maior, nós sabemos que vocês podem ficar 1 hora no discipulado, enquanto eu não posso passar de 30 minutos.
Então, eu deixo para vocês estarem entendendo mais, fazendo a leitura junto com os discipuladores, discípulos. 4 capítulos que vocês leem tranquilo, uma história linda, maravilhosa, vai ser fácil de entender. Eu dei apenas uma pincelada, vocês vão ter o total nas mãos, os 4 capítulos, e vão ficar maravilhados com esse romance em pleno período em que Israel estava passando por tanta dificuldade. E nasce esse romance. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.